de Fora é uma cidade que respira cultura, seja nas expressões artísticas, nas edificações históricas e da própria Universidade Federal. Hoje, na série que homenageia o aniversário do município, você relembra como essa movimentação de arte e educação contribuem para o crescimento da Princesa de Minas. A Universidade Federal de Juiz de Fora é soma de educação e cultura. A UFJF foi criada em 23 de dezembro de 1960, se tornando a segunda do interior do país. 9 anos depois, em 1969, a cidade universitária foi construída. Segundo o historiador Marcos Olender, ela é uma personagem fundamental na cidade, tanto no aspecto físico, com a ocupação do espaço para lazer, e acadêmico, com a enorme contribuição em pesquisas. Ela hoje auxilia decisivamente, por exemplo, a prefeitura ou outras prefeituras, o Estado, até constituições federais, né, o desenvolvimento de projetos, de pesquisas. Agora mesmo na pandemia, quantas pesquisas a universidade tem promovido, como, por exemplo, fabricação de testes rápidos, assessorando a prefeitura no comitê científico também. E, além disso, também os projetos de extensão, que vão fazer trabalhos integrados com as comunidades, ajudando as comunidades no seu desenvolvimento e na sua integração. A universidade, efetivamente, hoje, ela é um espaço irradiador de saber. Diversos equipamentos culturais da UFJF contribuem para a arte da cidade, como o Museu Murilo Mendes, Memorial da República, o Centro de Conservação da Memória e o Centro Cultural Pro Música, que há mais de 40 anos contribui para a formação musical e para a pesquisa e divulgação da música colonial brasileira e da música antiga. Por exemplo, a Pró-Reitoria promoveu até o ano passado, espero que a gente consiga retomar isso, eventos como Som Aberto. Nos órgãos, por exemplo, o Museu de Arte Murilo Mendes, que tem um acervo artístico de nível nacional e internacional. Você tem o Memorial da República, que hoje também tem um acervo chamada Nova República, né? É muito importante. Você tem o Centro de Conservação da Memória, e que logo, fim dessa pandemia, vai implementar uma exposição permanente do movimento, da história do movimento estudantil. Um dos principais bens do patrimônio cultural de Juiz de Fora é o Cine Teatro Central, que foi tombado pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional e adquirido pela UFJF em 1994. Erguido pela Companhia Industrial e Construtora Pantaleone Arcuri, o teatro foi projetado para apresentações cênicas, óperas, orquestras e balé, e integrou o circuito comercial de cinema até o início da década de 1990, como uma das principais salas de projeção da cidade. Em 2019, o Central completou 90 anos. Ainda hoje é uma referência artística e arquitetônica. É a primeira edificação de Juiz de Fora reconhecida como patrimônio histórico e artístico nacional, e ele hoje também desenvolve um trabalho pedagógico muito importante, né, com as visitas guiadas, né, que falam não só dessa estrutura arquitetônica, mas como dessa história que é uma parte significativa da história do teatro e do cinema em Juiz de Fora e na região. Ele, em períodos normais, a gente fica sempre na expectativa, né? O que vai passar no Central? Quais são as próximas atrações, né? Vendo aqueles cartazes na porta, né? Entrando na internet, vendo a programação. Dentro da história do município, figuras de renome nacional começaram aqui e, ao longo do tempo, ganharam espaço. A primeira transmissão de TV não comercial foi feita em Juiz de Fora. A gente tem a Fábrica Mascarenhas, que depois, futuramente, na década de 80, se torna o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, a partir de uma força de artistas, de intelectuais, de jornalistas, de figuras importantes da cidade que transformaram uma velha fábrica abandonada num centro cultural potentíssimo, numa grande fábrica de cultura. Eu acho que essa força e talvez algumas das dificuldades que seja também de trabalhar com cultura no Brasil especificamente, faz com que esses artistas, esses nossos agentes tenham uma musculatura mais trabalhada e que isso permite que, quando temos alguma oportunidade de estar brilhando, de estar fazendo florescer a nossa cultura, a gente faz isso com muito empenho, com muita garra, e aí a cultura acaba sendo de maior qualidade. Para Zezinho Mancini, superintendente da Funalfa, a família Bracher é um exemplo.
O Castelinho dos Brascher, situado no bairro Granbury, é considerado o berço da arte juiz-forana. Além de ter sido um refúgio para os artistas, também funcionava como uma casa aberta, na qual a produção cultural era constante. Mas também com a Galeria Celina, que foi um centro efusivo de arte e de cultura no centro da cidade. Então, são vários, para a gente não esquecer de nomes importantes, talvez seja melhor até não citar muitos mais, mas são vários esses nomes que fazem com que a cultura de Juiz de Fora se perpetue e se reescreva a cada dia. Com o objetivo de valorizar e divulgar a produção do trabalho de artistas locais, há 11 anos o Corredor Cultural é realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora. A data coincide com o aniversário da cidade. Seria a 12ª edição do Corredor Cultural. A gente está fazendo algumas adaptações importantes, pensando que passamos por um momento em que talvez usar a palavra festa, usar a palavra celebrar, seja um pouco complicado, já que a gente passa por uma crise sanitária, São vidas perdidas, vidas da nossa cidade, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Então, o que a gente tem feito na programação para o aniversário da cidade tem sido de falar exatamente sobre a nossa memória, sobre a nossa autoestima, sobre os momentos que Juiz de Fora passou por cima de crises e que se reergueu como povo, como cidade, como sociedade. Então, nesse momento, a gente tem feito um pensamento de relembrar um pouco dessas histórias, relembrar a nossa cultura, relembrar as nossas artes e os nossos artistas. O corredor cultural, propriamente dito, vai se transformar esse ano em um corredor virtual. A intenção é que a gente abra, muito em breve, um edital para que os artistas da cidade, os agentes culturais, inscrevam propostas que serão apresentadas também de maneira remota para a nossa sociedade, para que a gente ofereça arte e cultura de qualidade para o cidadão de Juiz de Fora.